Estamos aqui hoje com o Daniel Arenas. Ele é médico formado pela UFSPA e atual residente em psiquiatria do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Ele também é um dos fundadores da LIPSA e a gente vai conversar hoje um pouco sobre ligas acadêmicas. Tudo bem? Tudo bom. Então, Daniel, a gente sabe que o conceito de ligas ele é conhecido pelos alunos de medicina e nem tão conhecido por alunos de outras áreas do conhecimento. Então, a gente queria saber o que são as ligas acadêmicas. Na verdade, as ligas acadêmicas é simplesmente quando tem um grupo de estudantes que resolve se aprofundar em algum tema específico que eles tenham interesse. E para isso eles contam com a ajuda de algum professor, algum especialista na área, que possa dar todo aquele auxílio mais técnico, né, para ter uma responsabilidade maior no que é feito. Então eles se unem e conseguem desenvolver algumas atividades ou se aprofundar um pouco mais no estudo de forma mais autônoma. Basicamente isso é uma liga acadêmica. Certo. E como é que quando elas foram fundadas? As primeiras ligas acadêmicas, na verdade a primeira que se tem registro é a Liga de Combate à Sífilis, tá? Que foi uma liga que foi fundada na USP, na Escola Paulista de Medicina, em 1920. Tá? Ele era um projeto bem mais de extensão, assim, né? Puramente mais de extensão, em que esses alunos eles prestavam um auxílio mais para essa comunidade que tinha sífilis, né? Falando com eles sobre questões de informações sobre a doença, informações sobre o tratamento, né, como conseguir tratamento. Depois disso foram surgindo várias outras ligas, né, e daí a gente vai vendo que os conceitos eles vão se diversificando um pouquinho conforme isso vai passando. Né. Mais ou menos na época da ditadura militar, a gente tem então um período em que a gente tem menos registro de ligas, mas mais porque era um período de ditadura, né? Mas foi um período interessante porque as pessoas, os estudantes, começaram a falar um pouquinho mais sobre essa questão de tentar complementar um pouquinho mais a formação, porque às vezes eles viam que eles não tinham acesso a todas as informações que chegavam, porque era um período de ditadura. E dessa forma eles acabaram se reunindo em grupos e discutiam esses assuntos que eles não podiam discutir em sala de aula. Só que, claro, isso tem menos registros pela questão do período da ditadura, mas foi um momento importante assim para as pessoas, os estudantes terem um pouquinho mais críticas sobre a questão do aprendizado, a questão da formação e poder desenvolver coisas por eles mesmos, de forma mais autônoma. E depois, mais para 1988, quando a gente tem então a promulgação da nossa Constituição atual, a gente teve uma mudança um pouquinho nos paradigmas das ligas, que elas acabaram, assim como a universidade, tendo que incluir o tripé universitário, né, que daí seria de ensino, pesquisa e de extensão. Então todas as ligas, elas meio que são obrigadas a trabalhar nessas três áreas, né, para poder ser considerado liga de uma forma conceitual. E tu tinha comentado a questão do que os estudantes de medicina sabem um pouco melhor sobre isso, mas eu acho que isso já não é mais verdade, assim. Tem até gente da medicina que não sabe muito bem essa questão do conceito de liga e acha que é só um grupo de estudos. Assim como tem várias pessoas, várias ligas surgindo dentro de outros cursos. Então tem ligas que às vezes não tem pessoas da medicina e tem pessoas dos outros cursos. Existe algum tipo de embasamento teórico que guie o funcionamento das ligas em geral, assim? Tem alguns artigos publicados em relação às ligas acadêmicas, né? E se a gente vai pesquisar isso, por exemplo, no PubMed, sobre ligas acadêmicas, a gente vai ver que a gente só vai encontrar artigos mais brasileiros, né? As ligas acadêmicas é uma coisa, um conceito muito brasileiro, um conceito muito nosso, assim. Porque existem algumas coisas parecidas fora do Brasil, né, nos Estados Unidos ou em outros países, mas são coisas mais parecidas com grêmios estudantis, né, associações estudantis, em que eles acabam fazendo mais ou menos o papel de uma liga acadêmica. Mas esse conceito da liga acadêmica, cumprindo a questão do tripé universitário, é uma coisa bem mais brasileira. Mas sim, tem vários artigos sobre isso, né? Vários artigos trazendo objetivos da liga como sendo diferentes, não há um consenso muito grande sobre isso, tem ligas de todos os tipos, né? De todas as formas e sabores, só que a única questão é que isso é bem claro, é que as ligas são um projeto de extensão, né? E por ser um projeto de extensão, por fazer parte da universidade, elas têm que preencher esses critérios, que seria ensino, pesquisa e extensão. Teve um momento ali durante a ditadura que as ligas foram um momento de criticar e tentar colocar mais
coisas que não eram do currículo, né? Então, qual é o papel das ligas na formação do estudante? Eu acho que o principal papel de uma liga acadêmica, isso na minha opinião, mas assim, é uma questão de empoderar o estudante, né? O estudante ter um pouco mais de autonomia para poder trabalhar com um tema que ele tem interesse, sob supervisão técnica, né, de algum professor ou de algum outro especialista. Mas, assim, o que a gente tem na literatura sobre a principal função de uma liga acadêmica, né, o principal por que as ligas acadêmicas existem, seria como uma forma complementar do estudo, numa área que tem interesse, né? Não é para tapar buraco, não é para tapar furo do currículo de graduação, por exemplo. Até porque isso não é o papel, isso é um conceito falso de que isso seria um papel de uma liga acadêmica. Porque a própria graduação, ela é a única capaz de fornecer os ensinamentos necessários para tu exercer uma profissão no futuro. Porém, as ligas acadêmicas, elas entram como uma complementação dentro de uma área bem específica. Então, elas estão para somar, estão para adicionar e não para substituir, né? Isso é uma coisa bem importante a se dizer. Você mencionou anteriormente os grupos de estudo, né? Mas eles não são a mesma coisa. Qual a diferença entre um grupo de estudo e uma liga? Eu acho que a gente pode explicar isso um pouco até trazendo a questão da história da Lipsa, né? Primeiro, a gente teve o GEP, que era o Grupo de Estudos em Psiquiatria, né? Que foi idealizado principalmente pelo André e pelo Alex, né? Que eram dois colegas que faziam medicina, agora também estão fazendo psiquiatria, em que era um grupo que a gente discutia mais artigos, discutiam alguns casos, né? Sempre com algum professor junto, e isso era um grupo de estudos. Só que ele era, por ser um grupo de estudos, mais voltado para o ensino, né? Então ele não tinha muito de extensão, não tinha muito de pesquisa, ele era basicamente mais ensino. Quando a gente resolveu fundar a Liga, né, depois que a gente tinha esse grupo, mais no GEP, do qual eu também fazia parte, a gente queria expandir um pouquinho essa questão do grupo de estudos e trabalhar também com a parte de extensão, principalmente. Por isso que a gente resolveu transformar o GEP na Lipsa, né? Então, em 2013, a gente fundou a Liga. O que diferencia, então, é basicamente isso. Numa Liga, conceitualmente, né, pelo conceito de Liga, a gente tem que trabalhar com pesquisa, com ensino e com extensão. É claro que no começo isso é difícil e muitas ligas têm dificuldades para conseguir se adaptar a esses três critérios, porque a gente sabe, é difícil, né? Extensão e pesquisa não é tão fácil de fazer quanto o ensino, né? Pelo menos não nesse contexto universitário onde a gente está inserido. Então, no começo era mais eventos, era mais o próprio grupo de estudos virou o GLIPSAN depois, continuou, né? Então era uma coisa mais voltada para o ensino. Porém, com o tempo, a gente vai adicionando coisas de pesquisa, vai adicionando coisas de extensão, né? E a coisa de extensão, né, por a Liga ser um projeto de extensão, deveria ser a principal prioridade de uma liga acadêmica. Certo. Você mencionou a Lipsan e a gente sabe que a Lipsan é completamente interdisciplinar, né? Todos os cursos de graduação são possíveis ligantes para a Lipsan. Qual é o ganho de uma liga interdisciplinar? Eu acho que esse, na verdade, é um grande diferencial da Lipsan, né? Até fazendo propaganda, né? Apesar de eu não ser mais membro hoje em dia, mas eu acho que esse é um grande diferencial da Liga, né? Essa ideia surgiu desde o início, né? A gente já pensava em fazer uma liga em que fosse mais aberta para os outros cursos da saúde e com o tempo isso foi evoluindo até para cursos da fora da saúde, né? O que a gente tem como, vamos dizer, por que a gente acha que isso funciona, né? Porque a gente teve uma experiência muito legal, né? E dois, porque a gente tem visto cada vez mais que trabalhos feitos multidisciplinarmente, interdisciplinarmente, têm resultados mais interessantes, têm resultados mais legais. Na questão da Lipsan, a saúde mental, ela proporciona uma forma da gente poder incluir isso de forma mais fluida, né? Mas eu acho que, para a gente ser uma liga interdisciplinar, a gente tem só ganhos, né? Porque tu que tem uma formação mais específica, vamos supor, eu sou formado em medicina, então minha formação é mais específica em medicina. A gente tem pouco acesso ao que o pessoal da psico está vendo, a gente tem pouco acesso ao que o pessoal das ciências sociais está vendo, a gente tem pouco acesso ao pessoal do direito está vendo. Porém, eles também trabalham em saúde mental, talvez não da mesma forma que o médico. Porém, essa forma de trabalho deles, a gente entender o que eles estão fazendo, entender como eles estão trabalhando, trabalhar junto com eles, isso faz com que a gente tenha um ganho muito grande, não só para mim, mas para eles também, né? A gente consegue fazer com que o nosso trabalho seja qualificado
e seja somado, né? A ideia não é um invadir o espaço do outro, mas a gente somar as habilidades de cada um e fazer com que se beneficie mais o nosso paciente, né? Que é a pessoa que é o principal foco, o principal objetivo de todo esse aprendizado que a gente está tentando ter por meio das ligas, por meio da própria graduação, principalmente por meio da própria graduação, por meio da pós-graduação e tudo mais, né? Então, eu acredito que a interdisciplinaridade vem para isso, ela vem para somar e vem para fazer com que a gente possa ter uma visão um pouco mais global, uma visão um pouco mais expandida sobre o assunto que a gente trabalha. E, com certeza, na minha opinião, né, a gente vai formar profissionais melhores por meio disso, né? Então, é uma coisa complementar que eu acho que reflete muito na forma de trabalhar do futuro. Daniel, muito obrigada pela disponibilidade e pela conversa super informativa e muito obrigada a todos que assistiram o nosso vídeo. Então, obrigado pelo convite e é isso aí. Se precisarem, estamos aí.